Gênesis capítulo 41. Você que está em casa assistindo ou vai assistir amanhã pelo canal do YouTube, que Deus te abençoe nesse período de tempo que nós estamos nesses momentos difíceis. A igreja está aqui em oração, a igreja está orando, a igreja está pregando a palavra e está aqui para alcançar aqueles que vão tomar uma decisão super importante, que é de entregar a sua vida a Jesus e de se reconciliar com Deus, tá bom? Então fica conosco. A igreja aqui está tomando todas as precauções, todas as medidas de segurança com base nas recomendações que vêm das autoridades sanitárias, enfim, do governo, tudo. Então, se você sentir o desejo de estar aqui, venha, senão você vai ser alcançado aí no conforto e na comodidade do seu lar, amém? Que Deus te abençoe. Gênesis capítulo 41, versículo 29, 28, 29, amém? E vou ler alguns mais talvez, ok? Gênesis 41, 28, está escrito assim: esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, o Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm. E amontou em trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Amém? Somente até aqui. Queridos, essa passagem é aquela passagem em que José, depois de 13 anos sofrendo, ele agora vai ser chamado por Faraó, que era o rei do Egito naquele momento, e ele é chamado para interpretar um sonho que o Faraó, 2 sonhos que o Faraó teve. E nesses 2 sonhos, o Faraó, ele via 7 vacas gordas saindo do rio, depois saíam 7 vacas magras, e essas vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Depois ele teve um sonho que 7 espigas de trigo brotavam da terra, e elas eram formosas, gordas, elas eram frutíferas. E depois disso, 7 espigas que estavam queimadas pelo sol, judiadas, 7 espigas de trigo, e essas 7 espigas sofridas, elas engoliam as 7 gordas, as 7 boas. E aí ninguém conseguia interpretar esse sonho que o Faraó teve, esses 2 sonhos. E aí o copeiro do Faraó lembra
lembra que José na prisão interpretou o sonho dele e fala para Faraó, e Faraó chama José, e José ouve esse sonho e interpreta esse sonho, dizendo que a interpretação era 7 anos de prosperidade, 7 anos de abundância, 7 anos de coisas boas, de boas notícias. E depois desses 7 anos, Deus iria trazer 7 anos de seca, 7 anos de fome, 7 anos de destruição. Pode colocar o ano de Josué 2020, amém? E esse era o cenário do que José interpretou do sonho, que viriam 7 anos terríveis, depois de 7 anos de abundância. E aí vem uma direção de Deus para a vida do homem de Deus, para que o homem de Deus transmitisse para o rei e assim para aquela nação, para aquelas pessoas. Por isso que é importante o homem de Deus estar atento ao que Deus está dizendo neste tempo. Eu volto a dizer, há coisa de 2 semanas atrás, numa terça-feira, eu estava aqui terminando um culto e Deus falou assim: eu quero que você ore hoje, da meia-noite às 3 horas da manhã. Antes de começar a oração à meia-noite, antes de começar, eu disse para as pessoas que estavam comigo e também disse durante o culto, quando foi terminando o culto, que quando Deus pede isso para mim, é porque alguma coisa muito séria vai acontecer. E assim foi feito. Oramos da meia-noite às 3. Muitos foram visitados pelo que Deus fez aqui naquela madrugada, e assim aconteceu. Passaram-se 1 semana e meia e estourou tudo que estourou a respeito desse vírus que invadiu o Brasil. E é real, não é conversa. Não seja um crente alienado. Está acontecendo, é sério, não é brincadeira, é real. Porém, nós que somos cristãos temos que ter a cautela, a prudência, e também temos que ter a fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E é com a fé que nós combatemos as nossas batalhas, e as nossas batalhas, elas são celestiais também, amém? Amém? E depois disso, eu até tive 5 dias em que eu e a minha casa passamos por umas tribulações com referência à virose, e dentro dessa tribulação, o Espírito Santo voltou a falar comigo e disse: no domingo de ceia, eu quero que você unja todas as pessoas da igreja, unge elas, é um ato profético, para que eu, o Senhor, possa dar livramentos. E assim, eu fiz do jeito que Deus mandou, ministrei uma palavra poderosa na ceia, Salmo 91, que lá mostra nitidamente, claro, entenda, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, diz que tanto para nós, quanto para quem não é cristão, as coisas elas vão acontecer, amém? Estamos sujeitos a tudo isso, sucede tanto ao ímpio quanto àquele que não é, tudo o que acontece debaixo do sol, debaixo do céu. Mas no Salmo 91 diz que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Lá está escrito também que mal nenhum nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então eu não posso ser nem 100% razão e nem 100% só espiritual. Precisamos ter um equilíbrio. E é isso que eu venho ministrando, esse equilíbrio para as nossas vidas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Aleluia. E
Eu estou lendo essa palavra hoje porque tem a ver com tudo isso que está acontecendo. O homem de Deus, ele recebeu uma instrução e passou para o Egito, para o faraó, para o Egito. Aqui nesta igreja tem homens e mulheres de Deus que ouvem a direção do Senhor. Nós estamos debaixo de uma autoridade maior, que é Deus, sobre as nossas vidas. E Deus tem dado a diretriz do que nós temos que fazer. Nós não estamos aqui porque não, nós estamos aqui debaixo de uma direção. Se Deus falar feche as portas, nós fechamos. Se Deus não falar, nós continuaremos com ela aberta. Se vir uma ordem de cima das autoridades, cumpriremos o que Deus diz, que temos que nos sujeitar às autoridades desta terra, e faremos assim. Mas eu sei que também neste tempo, em que talvez as portas estejam cerradas, que pessoas vão querer entregar as suas vidas a Jesus, vão querer se reconciliar com Deus, vão querer se redimir com Deus de muitas coisas, e não vai ter uma porta de igreja aberta. Claro que por um pequeno período de tempo, mas já vai ser algo que vai nos dar um entendimento do que será o tempo do fim, se é que já não estamos vivendo o tempo do fim. Amém? E aqui José, ele recebe a instrução de Deus e ele interpreta o sonho do faraó. E a interpretação era a seguinte: durante 7 anos, faraó, é só vitória, é só boa notícia, é só coisa boa, é só prosperidade, é só alegria, é só coisas boas acontecendo. Deus está dizendo que 7 anos serão 7 anos maravilhosíssimos. Só que é o seguinte: depois de 7 anos virá um tempo de fome, um tempo de aflição, um tempo de seca. Olha só como a boa notícia veio, a interpretação de um tempo de benefício de Deus, um tempo de coisas boas, só que tem uma má notícia atrelada a ela. E a grande questão é como lidar com a má notícia, porque com a boa notícia todo mundo dá glória, todo mundo pula na cadeira, joga para cima, faz aleluia de dinheiro, dá dinheiro, empresta, gasta nos melhores restaurantes, faz de tudo e não ajunta, não tem a prudência. E aí quando chega a má notícia, não sabe lidar com a má notícia. Nós, seres humanos, temos dificuldade em nos adaptar e lidar com más notícias. E aqui José está trazendo esse cenário. Daqui 7 anos vai ter fome, vai ter morte, vai ter seca, vai ter isso, vai ter aquilo. Só que ele traz uma instrução, porque Deus dá a instrução, Deus abençoa, Deus avisa que vai ter um tempo de má notícia. Depois Deus dá a diretriz para passar pelo tempo difícil. O nosso Deus não é um Deus só, é vitória, é bênção, recebe a chave, recebe o poder, recebe. Não, ele tem aí a chave, tem a bênção, tem poder, tem o mover, tem prosperidade, mas também vai ter dificuldade, vai ter um tempo ruim, vai ter um tempo. Deus avisa antes e Deus dá a diretriz de como conduzir aquele tempo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. E é assim que funciona. E aí Faraó ouve aquilo e diz a palavra que Faraó, ele vê aquilo com bons olhos, ele vê aquilo de forma boa. E José diz para ele: a diretriz é a seguinte: de tudo que o Egito produzir nesses 7 anos,
tira um quinto e estoca. Depois de 7 anos, haverá comida nos celeiros, haverá mantimento, e a fome que vai assolar o mundo não vai alcançar o Egito. E você sabia que nesse período dos 7 anos de fome que aconteceu, foi a época que o Egito mais prosperou? Foi esse período de 7 anos que o Egito se tornou uma grande potência, porque era assim: quem não estava debaixo da direção do homem de Deus, eles não tiveram a diretriz que veio do alto. O Egito tinha comida no tempo da seca, o Egito tinha prosperidade no tempo da seca, mas toda aquela região não tinha. Passaram fome, passaram necessidades. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí as pessoas iam com dinheiro e compravam comida do Egito, e o dinheiro entrava no caixa do Egito. E aí as pessoas iam, depois que acabou o dinheiro, e davam bens, patrimônios, itens para o Egito em troca de comida. E o Egito pegou tudo isso e dava comida para as pessoas. Depois que acabou o dinheiro, patrimônio, bens, itens na vida das pessoas, elas começaram a ir lá e falar assim: olha, eu quero trabalhar para o Egito, eu quero ser escravo aí do Egito, eu vou trabalhar para o Egito, porque aí o Egito me dá pelo menos o que comer para eu não morrer de fome. Aí o Egito passou a ter todo o dinheiro neles, centralizado neles, todos os bens e patrimônios e terras das pessoas, e também as pessoas como serviçais na terra do Egito. Vê se Deus não deu a diretriz correta para aquela nação comer e beber o melhor da terra. Uma nação ímpia, hein? O que Deus está fazendo na igreja Arca Church desde dezembro é dizer que o ano de 2020 seria um ano para viver promessas, para sermos abençoados, mas que seria um ano de muita dificuldade, seria um ano de muito esforço, de muita luta. O slogan que nós usamos aqui é No Pain, No Gain, desde dezembro. Sem esforço, sem lutar, sem doer, não há ganho. Sem guerras não há vitória, sem lutas não há vitória, sem dificuldades não tem promessa se cumprindo. Isso que está acontecendo agora vai afetar todos, irmão, já está afetando. Eu recebo todos os dias dezenas de mensagens: bispo, e agora o que eu faço? Bispo, e agora? O meu negócio está indo de mal a pior. Bispo, e agora? Como é que vai ser? Bispo, e agora? Como é que deixa de ser? Bispo, e agora? Eu recebo todos os dias. E a minha palavra é: primeiro, confia no Senhor. Isso eu profetizo sobre você que está aqui hoje, aleluia. Confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Diga graças a Deus. Aleluia. Confia. Confia no Senhor. Aleluia. Primeira coisa, nós temos que confiar. Segunda, a instrução que Deus está dando para muitas pessoas: utiliza o cenário de dificuldade, faça com que ele coopere e conspire em teu favor. É difícil? É, mas a estratégia tem que vir de Deus, e ela vai sim cooperar em teu favor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José, no cenário de fome, estava patrão, estava boneco, vamos falar na linguagem dos dias de hoje, patrãozão, a melhor casa, servos, dinheiro,
as melhores terras, os melhores animais, enquanto o mundo estava passando fome. Peça estratégia para Deus, para usar esse cenário em teu favor, e Deus vai dar a estratégia. Quantos creem nisso? Levante a mão para receber. Eu profetizo sobre a tua vida, Deus vai dar estratégias neste tempo de aflição, para te fazer bem sucedido, para te esconder debaixo das asas dele, para te guardar e te livrar de todo o mal, e tu e a tua casa não será atingido. Aleluia! Estratégia de Deus. E a terceira coisa, não abandone a tua fé. Não para de buscar a Deus. Ah, está indo tudo de mal a pior. Você é crente só quando está tudo indo bem? Ah, eu estou mal. Você é crente só quando as coisas estão te favorecendo? Ah, mas agora você é crente só no tempo da bonança? Não esqueça que o Evangelho tem tempestade. Tem tempestade, tem um barquinho no alto mar, tem um vento forte, tem as ondas. Você é crente só quando o mar está tranquilo, ou você é crente cheio do Espírito Santo quando as coisas não vão bem também? Talvez Deus permitiu tudo isso só para olhar do céu para você e olhar para a tua cara, e olhar para a tua atitude e ver como você vai agir diante desse cenário. Deus prova quem é e quem não é na dificuldade, é no terror, é na aflição. Quero ver se Daniel é Daniel mesmo. Deixa ir para a cova dos leões. Lá na cova dos leões eu quero ver se Daniel é crente mesmo. Se for crente, eu mando um anjo para fechar a boca do leão. E assim aconteceu, porque Daniel foi crente, mas ele foi receber vitória dentro da cova dos leões. Deus não livrou ele da cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, deixa eu ver se eles vão se prostrar. Deixa eu ver se eles vão se prostrar para adorar outros deuses. Olha lá, ficaram em pé, foram jogados na fornalha. Diz que o fogo não fez nada para eles. Diz que até os soldados que jogaram eles dentro do fogo se queimaram e morreram. Eles não aconteceu nada. Deus mandou o quarto homem lá. O quarto homem andava com eles dentro da fornalha. Mas Deus estava olhando eles, até dentro da fornalha, para ver se não tinha murmuração, se não negava a fé. Em tempo de aflição, Deus quer olhar para você e ver se você é crente ou se você não é. E volta a dizer, com prudência, com inteligência. Deus não gosta de crente com falta de inteligência, para não usar aquela palavra muito pesada, amém? Isso quer olhar. E é nesse tempo que com prudência, que com sabedoria, você não vai deixar de estar na presença de Deus. Você não vai deixar de buscar a Deus. Há diferença em quem serve e quem não serve. Isso é uma verdade. Goste quem vai assistir ou não goste, é a verdade. E nós precisamos seguir esses passos. Hoje é o que eu tenho orientado, e isso é o que eu vejo nessa passagem. Eu termino aqui. O que Deus faz, Ele dá o bom tempo, a boa notícia, mas Ele também traz um tempo de dificuldade, que é para ver se você é mesmo ou se você não é. Ele dá a direção para você sair daquele cenário, Ele dá a estratégia,
mas você precisa confiar nele, e principalmente, não abandonar a tua fé, não desistir de estar na presença de Deus, não desistir de adorar a Deus. É no tempo de guerra, é no tempo da aflição, é no tempo da angústia, que você precisa continuar firme no Senhor. Deus quer ver se a tua casa está firmada na rocha e não na areia, porque se ela estiver firmada na areia, o vento vem e derruba ela. Mas se você estiver firmado na rocha, Deus, no meio do vento, no meio da tempestade, Ele segura a tua casa, e mal nenhum te sucede, e praga nenhuma chega à tua tenda. E se chegar alguma má notícia, você vai se readaptar, se adaptar, e você vai tirar de letra tudo isso, em nome de Jesus, amém?